Título 10 das preferências e privilégios creditórios. Artigo 955. Procede-se à declaração de insolvência toda vez que as dívidas excedam a importância dos bens do devedor. Artigo 956. A discussão entre os credores pode versar quer sobre a preferência entre eles disputada, quer sobre a nulidade, simulação, fraude ou falsidade das dívidas e contratos. Artigo 957. Não havendo título legal à preferência, terão os credores igual direito sobre os bens do devedor comum. Artigo 958. Os títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais. Artigo 959. Conservam seus respectivos direitos os credores hipotecários ou privilegiados. Inciso 1. Sob o preço do seguro da coisa agravada, com hipoteca ou privilégio, ou sob indenização devida, havendo responsável pela perda ou danificação da coisa. Inciso 2. Sobre o valor da indenização, se a coisa obrigada, a hipoteca ou privilégio for desapropriada. Artigo 960. Nos casos que se refere o artigo antecedente, o devedor do seguro ou da indenização exonera-se, pagando sem oposição dos credores hipotecários ou privilegiados. Artigo 961. O crédito real prefere ao pessoal, de qualquer espécie, o crédito pessoal, privilegiado ou simples, e o privilégio especial ou geral. Artigo 962. Quando concorrerem aos mesmos bens e por título igual, dois ou mais credores da mesma classe especial privilegiados, haverá entre eles rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o produto não bastar para o pagamento integral de todos. Artigo 963. O privilégio especial só compreende os bens sujeitos, por expressa disposição de lei, ao pagamento do crédito que ele favorece, e o geral, todos os bens não sujeitos a crédito real nem a privilégio especial. Artigo 964. Tem privilégio especial. Inciso 1. Sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor de custas e despesas judiciais feitas com a arrecadação e liquidação. Inciso 2. Sobre a coisa salvada, o credor por despesas de salvamento. Inciso 3. Sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitorias necessárias ou úteis. Inciso 4. Sobre os prédios rústicos ou urbanos, fábricas, oficinas ou quaisquer outras construções, o credor de materiais, dinheiro ou serviços para a sua edificação, reconstrução ou melhoramento. Inciso 5. Sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, instrumentos e serviços à cultura ou à colheita. Inciso 5. Sobre as alfaias e utensílios de uso doméstico nos prédios rústicos ou urbanos, o credor de aluguéis, quanto às prestações do ano corrente e do anterior. Inciso 7. Sobre os exemplares da obra existente na massa do editor, o autor dela ou seus legítimos representantes, pelo crédito fundado contra aquele no contrato da edição. Inciso 8. Sobre o produto da colheita, para a qual houver concorrido com o seu trabalho e principalmente a quaisquer outros créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola, quanto à dívida dos seus salários. Inciso 9. Sobre os produtos do abate, o credor por animais. Artigo 965. Goza de privilégio geral na seguinte ordem: sobre os bens do devedor.
Inciso 1. O crédito por despesa de seu funeral, feito segundo a condição do morto e a costume do lugar. Inciso 2. O crédito por custas judiciais ou por despesas com arrecadação e liquidação da massa. Inciso 3. O crédito por despesas com o luto do cônjuge, sobrevivo e dos filhos do devedor falecido, se forem moderadas. Inciso 4. O crédito por despesas com a doença de que faleceu o devedor no semestre anterior à sua morte. Inciso 5. O crédito pelos gastos necessários à mantença do devedor falecido e sua família no trimestre anterior ao falecimento. Inciso 6. O crédito pelo imposto devido à fazenda pública no ano corrente e no anterior. Inciso 7. O crédito pelos salários dos empregados do serviço doméstico do devedor nos seus derradeiros 6 meses de vida. Inciso 8. Os demais créditos de privilégio geral. Livro 2 do Direito de Empresa. Título 1 do Empresário. Capítulo 1 da Caracterização e da Inscrição. Artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Artigo 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Artigo 968. A inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que contenha: inciso 1. O seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens. Inciso 2. A firma com a respectiva assinatura autografada, que poderá ser substituída pela assinatura autenticada com certificação digital, ou meio equivalente que comprove a sua autenticidade, ressalvado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar nº 123. Inciso 3. O capital. Inciso 4. O objeto e a sede da empresa. Parágrafo 1º. Com as indicações estabelecidas neste artigo, a inscrição será tomada por termo no livro próprio do Registro Público de Empresas Mercantis e obedecerá a número de ordem contínuo para todos os empresários inscritos. Parágrafo 2º. À margem da inscrição e com as mesmas formalidades serão averbadas quaisquer modificações nela ocorrentes. Parágrafo 3º. Caso venha a admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária, observado, no que couber, o disposto nos artigos 1113 a 1115 deste Código. Parágrafo 4º. O processo de abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual, de que trata o artigo 18 da Lei Complementar 123, bem como qualquer exigência para o início de seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, preferentemente eletrônico, opcional para o empreendedor, na forma a ser disciplinada pelo Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. CG, sim, de que trata o inciso 3 do artigo 2º da mesma lei. Parágrafo 5º. Para fins do disposto no parágrafo 4º, poderão ser dispensados o uso da firma
com a respectiva assinatura autógrafa. O capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas à nacionalidade, estado civil, regime de bens, bem como remessa de documentos na forma estabelecida pelo CGSIM.